Agora que tanto se fala em lavar as mãos, lembra-me deste lavatório. Aqui havia um espelho entre estes dois ganchos, a bacia esmaltada, ainda com a tampa do escoador e alterado, recuperado com o possível. Ao fundo uma caçoila de barro preto, por não ter conseguido o recipiente original. O meu pai, que tinha andado lá para Coimbra a falar por doentes no hospital, ele falava muitas vezes: quando eu estive de vela, quando eu estive de vela, e para mim uma vela era aquele pedaço de cera que alumiava. Não resistia à pergunta: pai, o que é isso de vela? E ele disse: era quando nós tínhamos de ficar a velar pelos doentes de noite. Havia uma escala e diziam: tu ficas de vela. E isto vem a propósito do seguinte: este lavatório estava numa sala, ao pé de uma janela, em frente aos quartos onde dormíamos. E ele, porque o hábito é a segunda natureza do homem, sempre que lavava as mãos, e agora fala-se tanto nisso, lavar as mãos, fazia-o sempre do cotovelo para baixo. A sua lavagem de mãos era completa, dos cotovelos até à ponta dos dedos. Lembrei-me disso e, ainda que este lavatório esteja agora com outras funções, procurei reconstituí-lo o mais possível do original para dizer isto: lavar as mãos foi aquilo que eu ensinei aos meus filhos, e não só as mãos e o resto. E veio para a casa na concordância que havia entre mim e a minha mulher acerca de velharias e antiguidades. Quando um olhava para uma peça, o outro logo dizia baixinho: já devia estar lá em casa. E esta com um significado especial, porque foi usado em casa dos meus pais. Ele é que fica. Pois cá está ele agora, o velho lavatório nas suas novas funções. Novas, velhas, pois foi esta função que ele adquiriu quando chegou a esta casa. Já sem espelho, apenas o suporte, ajuda a segurar esta planta que também já existia cá em casa. Como as coisas são reaproveitadas e quando se lhe dá sentido e significado. Ali está uma obra, pintura da minha companheira
com os gostos que se veem formados em história, damos disso prova. Para uns será lixo, para outros mais um trabalho seu, ali um quadro de Elizabeth Gomes e aqui, não digo mais, associem aos tempos que correm outras guerras, mas as vítimas são sempre aqueles que não têm culpa nem as fizeram. E por falar em velharias ou antiguidades ligadas à higiene, em casa do meu pai existia uma banheira deste género, mas mais comprida e com um rebordo, um resguardo de corte em toda a volta. Esta veio do Alentejo. Pertenceu aos familiares da minha esposa e, portanto, também tem um significado histórico. Daí ela a ter preservado aqui em casa e pintado, e hoje está no aspecto que se mostra. Só as pernas de madeira estão a dar de si, como se vê. No que respeita à chapa, parece estar aqui para resistir. Das coisas da história que emprestam significado à vida. Hoje, dá de falar-se tanto nos cuidados da higiene, lavar as mãos, as primeiras ferramentas do homem. Há dias falei num texto e vídeo no polegar, o valor do polegar. Hoje, como parece estarmos em casa fechados, de pés atados, lembrem-me novamente das mãos. E aqui deixo o registro. Digamos que é um dos lados benigno do Covid-19. Ele que escolheu o grupo etário da minha idade, tenho 80 anos, para petisco, não deixa de ter esse lado benigno. Faz-nos remontar ao passado, lembrar que a peste negra dizimou 1/3 da população europeia, a peste pneumónica levava a enterros coletivos e, bem, a natureza reage. E não quero entrar nos processos da conspiração e falar
numa guerra biológica destinada a arrelentar a malta grisalha que sobrecarrega os orçamentos do Estado. Aqui há má língua, ou se calhar não.